bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, o Neia Arquisicia. Eu sou a Neia, a crocheteira que fica aqui confeccionando essas fofuras com vocês. Hoje nós vamos estar confeccionando essa faixa de cabelo com esse laço para estar compondo a nossa jardineira Pied de Repouille. Porém, se vocês optarem, vocês podem estarem também confeccionando ela com fio de uma cor só para compor qualquer look. Fica um luxo só. Vou aqui estar apresentando os materiais que eu irei utilizar para a confecção dessa faixa de cabelo. Eu irei utilizar a linha Anne na cor preta. Irei utilizar a Anne natural. Vocês podem estar substituindo essa Anne natural por um fio na cor Off-White. Vamos estar utilizando o Lastex. Agulha para crochê, utiliza número 2. Marcadores. Tesoura para arremate. E agulha para arremate. Eu passo todas as orientações das medidas em centímetros para que vocês possam estar confeccionando utilizando o fio de sua preferência. Vou medir aqui com vocês esse laço e vamos confeccionar seguindo essas medidas. Olha aqui, vamos medir aqui comigo. Esse laço está com 13 centímetros de comprimento com uma largura de 8 centímetros. Então, nós vamos confeccionar esse laço nesse tamanho. Eu vou iniciar a confecção desse laço pela parte aqui da faixa de cabelo. A faixa a qual eu me refiro é essa daqui. Para iniciar essa faixa, eu vou pegar o fio na cor clara. Irei confeccionar, irei fazer o meu anel. Vocês podem estarem fazendo esse início aqui do jeito que vocês já fazem o trabalho de vocês. Irei fazer meu primeiro ponto, puxar o fio e fechar esse anel. Vou aqui novamente, faço uma corrente. Em seguida, faço mais 2 correntes. Laço a agulha, como se fosse confeccionar um ponto alto, insiro aqui nessa primeira corrente e confecciono um ponto alto, fecho esse ponto alto. Novamente aqui eu vou fazer 2 correntes, laço a agulha para estar confeccionando um ponto alto, venho aqui no meio entre o ponto alto e as 2 correntes e faço outro ponto alto. Novamente, 2 correntes, 1, 2, laço a agulha, insiro essa agulha entre as correntes da base e esse ponto alto e confecciono um ponto alto. Novamente, 1, 2 correntes, insiro a agulha entre as correntes da base e o ponto alto e confecciono mais um ponto alto. Esse será o esquema que eu vou estar trabalhando até alcançar um tamanho de 55 centímetros. No caso, um cordão com esses motivos no tamanho de 55 centímetros. Esse é o tamanho que nós vamos estar utilizando para a faixa etária de 0 a 3 meses. Para cada faixa etária, nós vamos estar aumentando 5 centímetros desse motivo para o cordão. No caso, esse tamanho aqui é para a faixa etária de 0 a 3 meses, 55 centímetros. Para a faixa etária de 3 a 6 meses, eu já vou estar confeccionando um cordão com 60 centímetros. Eu vou aumentar 5 centímetros nesse cordão de motivos. Para a faixa etária, por exemplo, de 6 a 9,
já irá ficar com um cordão de 65 centímetros. E assim sucessivamente até a faixa etária de 18 a 24 meses, que é a faixa etária, que é os tamanhos que eu trabalho aqui no meu ateliê. Eu sugiro que vocês assistam o vídeo anterior que foi postado, que é da jardineira da Pierre de Pauling. Lá eu disponibilizo o material em PDF, que são as imagens da jardineira com todas as medidas, e lá vocês vão se situar dessas questões das faixas etárias que eu estou falando, que eu trabalho no meu ateliê. Porém, não há nenhuma complicação, é simplesmente você aumentar 5 centímetros para cada faixa etária. Para cada tamanho maior que você for fazer, você irá aumentar 5 centímetros. Eu irei fazer aqui em off, ao alcançar um cordão com 55 centímetros, seguindo essas orientações de motivos, eu volto aqui para medir e passar para o segundo passo com vocês. Já alcancei aqui o tamanho que eu desejava, que é o tamanho de 55 centímetros, ó. Para esse cordão, com esses motivos, vou pegar aqui para que vocês se certifiquem. Ó, o cordão com 55 centímetros. O próximo passo será trabalhar com o fio na cor preta. Diferente da roupa, aqui eu não vou conduzir, por exemplo, o fio na cor off-white, que a gente já vinha trabalhando. Então aqui eu vou alargar esse ponto, passar o meu cordão por dentro, para que essa carreira fique isolada. A próxima carreira nós vamos estar trabalhando com o fio na cor preta, no preto, e vamos estar trabalhando conduzindo o fio do lastex. Vou já estar iniciando aqui o primeiro ponto com o fio preto. Inicio aqui igual inicio qualquer uma carreira dos meus trabalhos. Confeccionei aqui um ponto baixo. Em seguida vou estar confeccionando mais um ponto baixo. Vou alargar aqui essa alça desse ponto para já estar aplicando aqui o lastex. Para esse tamanho, eu corto em média 1 metro de lastex, pois vamos estar utilizando ele dobrado. Em média 1 metro de lastex. Vou medir aqui com vocês, para que vocês tenham uma certa noção. 1 metro, vou medir 50 e depois mais 50. Ó, medi 50, vou dobrar e tenho aqui em média 1 metro desse lastex. Vou cortar esse lastex, vou dar 2 nozinhos aqui, unindo essas duas pontas, 2 nozinhos. Em média, se você não sentir seguro, pode estar dando mais, porém 2 nozinhos aqui já é o suficiente. 2 nozinhos na ponta aqui. Vou pegar aqui a outra lateral, ó, insiro a agulha entre um motivo e o outro, insiro a agulha agora entre os 2 fios aqui e puxo esse lastex. No caso aqui é como se eu fosse confeccionar uma carreira com esse lastex. Alargo essa alça com a própria agulha, laço os 2 fios e puxo, pois aqui eu irei prender esse lastex para que a gente trabalhe conduzindo ele. Novamente, insiro a agulha, agora pego os 2 fios, ó, do lastex, puxo, alargo, novamente pego o fio, pego o lastex e tiro, ó, puxo, fechando aqui novamente mais um ponto para estar prendendo esse lastex. Esse
Esse fio branco aqui, eu não vou trabalhar com ele. Porém, eu não costumo cortar, porque eu não gosto de estar emendando o fio. Então, eu prefiro deixar ele, porque depois a gente vai precisar desse fio. Já tenho aqui o fio preto e o lastex. Vou seguir agora, trabalhar aqui por toda a lateral desse trabalho, conduzindo aqui esse lastex. Observem que aqui eu já estou conduzindo o lastex e esse fio aqui do início do nosso trabalho. Vou colocar aqui em média 6 pontos. Já tinha confeccionado 2, confeccionei mais 3, 5, 6. Em média 6 pontos aqui nesse motivo. Passo aqui para o próximo motivo. Os pontos a gente coloca, ó, a gente insere a agulha entre as duas correntes e o ponto alto. E vamos confeccionar 2 pontos baixos para cada motivo aqui, ó. Já vou estar cortando aqui esse fio do início do nosso trabalho para ele não ficar aqui incomodando. E vou seguir, ó, trabalhando 2 pontos para cada motivo, conduzindo o lastex. Vou trabalhar em média 5 a 6 motivos. Vou parar e ajustar esse lastex. Ó, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motivos. Vou alargar essa alça para não correr o risco de sair, de desfazer esse ponto. E vamos agora estar ajustando esse lastex. Temos aqui o lastex, vamos segurar firme nos 2 fios e vamos puxar esse lastex. Ó, pode puxar sem medo, ele não quebra, ele é forte. Puxei firme esse lastex, ajustei totalmente, olha esse motivo. Depois de puxar o lastex, eu vou segurar aqui no início do nosso trabalho, segura aqui no finalzinho do último ponto que a gente confeccionou e vou puxar o nosso trabalho de volta. Observem que ele voltou, porém ele já tem uma certa elasticidade. Pronto. Nós vamos seguir por toda a lateral desse cordão, seguindo esses critérios. Confeccionar 2 pontos baixos para cada motivo, conduzindo o lastex. Ao confeccionar em média de 5 a 6 motivos, nós vamos parar e ajustar esse lastex. Vou confeccionar aqui um pouco com vocês. Depois eu vou estar confeccionando aqui em off e volto para finalizar essa parte com vocês. Em todos os nossos cursos, nossas videoaulas, nossos projetos de aulas pagas que nós temos disponível, nós disponibilizamos essa faixa de cabelo. Porém, cada uma seguindo o padrão de pontos do modelo da peça. O link para estar adquirindo nossos projetos de videoaulas pago está aqui no nosso perfil. Dê uma olhadinha. Me empolguei aqui conversando com vocês e confeccionei mais que 6 motivos. Porém, não tem problema. Eu irei segurar o meu trabalho, ó, na mão mesmo. Irei segurar o trabalho e puxar os 2 fios do lastex. Vocês sempre se certifiquem de estar puxando os 2 fios juntos, não um fio só. Puxei, vocês podem estar observando aqui que eu ajustei totalmente. Olha, tá aqui todo ajustado. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Segurar aqui no último ponto, no início do trabalho e puxar de volta.
Como vocês podem observar, ao puxar, o lastex voltou, porém, eu fico com uma certa elasticidade nessa parte. Como já orientei para vocês que nesse cordão inicial nós vamos estar aumentando 5 centímetros a cada faixa etária. Então, no lastex nós vamos aumentar em média 10 centímetros para cada faixa etária. Porém, se vocês preferirem, vocês podem estar trabalhando com lastex maior. Isso não vai interferir, porque a gente irá fazer o acabamento desse lastex aqui. Eu opto sempre por estar trabalhando com lastex com um tamanho bem semelhante ao que eu irei necessitar para a faixa de cabelo, pois dessa forma fica melhor para a gente estar trabalhando. Estou chegando aqui no final, vim finalizar aqui com vocês. Seguro o trabalho, puxo os 2 fios do lastex, posso puxar sem medo, ó. Depois, seguro no trabalho aqui e ajusto esse lastex. Vou finalizar aqui com vocês agora o acabamento desse lastex. Ainda tem alguns motivos aqui, vamos trabalhar sobre eles. Colocando sempre 2 pontos baixos para cada motivo. Já estou chegando aqui, irei trabalhar aqui um ponto baixo no último motivo, irei alargar aqui a alça desse último ponto e vou fazer o último ajuste aqui desse lastex. Puxei o lastex, ajustei, segurei nas 2 laterais do cordão da nossa base e vou puxar. Se vocês observarem, ó, o nosso cordão, o lastex ele vai se ajustando e ele fica com elasticidade igual para os 2 lados. Ao ajustar esse lastex, agora eu irei fazer o acabamento dessa parte que sobrou. Como que eu faço esse acabamento? Eu insiro a agulha no espaço, pego o fio do lastex, venho com ele aqui, finalizo com o baixíssimo, puxando esse lastex. Já dei aqui um nozinho, novamente insiro a agulha, mais uma vez, vamos alargar aqui esse ponto para ficar melhor de passar o nozinho, puxo a ponta desse lastex. 2 nozinhos, novamente puxo, alargo aqui, venho aqui, puxo a ponta do lastex. Dei 3 nozinhos. Já fica bem preso. Eu já vou cortar aqui a ponta desse lastex. Vou continuar com o fio preto, confeccionando pontos baixos por cima desse acabamento. Já tinha confeccionado um ponto baixo, confecciono mais 1, 2, 3 pontos baixos. Cheguei aqui no local onde eu iniciei essa parte. Vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, puxar aqui, finalizar com um baixíssimo. Aqui agora eu irei cortar o fio preto, pois a próxima carreira será na cor off. Com o fio preto será somente essa carreira. Vou puxar esse fio, inserir a agulha aqui, ó, no ponto anterior, puxar o fio, finalizar novamente com baixíssimo. Insiro a agulha novamente aqui no ponto anterior. Ó, insiro a agulha, puxo o fio, mais um baixíssimo. Já corto esse fio também. Aplicando assim um acabamento aqui nessa parte. Ficamos com um cordão
com o elástico. Observem que ele fica bem elástico. E esse elástico, ele cede um pouco, então ele ainda vai folgar. A próxima carreira será com o fio na cofe. Eu irei inserir a agulha, puxar o fio, confeccionar um ponto baixo. Venho aqui, confecciono uma corrente, mais 2 correntes. Ó. Fiquei aqui com o total de um ponto baixo e 2 correntes. Eu venho aqui, fecho com baixíssimo essas 2 correntes no ponto baixo, formando assim um ponto picô. Eu irei pular um ponto aqui da base, no seguinte eu irei colar esse picô com um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, 1, 2, volto aqui nesse ponto baixíssimo, colo essas 2 correntes, formando mais um ponto picô. Novamente 1, 2 correntes, venho aqui nesse ponto baixíssimo aqui, onde eu colei o ponto anterior aqui na base e fecho essas 2 correntes com um ponto baixíssimo, formando um picô. Pulo aqui da base um ponto, colo no próximo, colo aqui no próximo, com um ponto baixíssimo. Essa será a sequência que nós vamos estar trabalhando por toda a lateral desse cordão. Vamos estar confeccionando pontos picô de 2 correntes. Fechando esse ponto picô, pulando um ponto da base e colando no próximo. Vamos repetir essa sequência por toda a lateral do nosso trabalho. Para estar facilitando, é que eu não me atentei aqui no início, fica mais fácil vocês estarem trabalhando essa carreira no avesso da base, pois fica mais visível para estar pegando, colando esse ponto picô. Aqui ao colar, ó, se a gente não se atentar, a gente pega só em uma alça e ele fica repuxado. Então, ó, vamos pular um ponto e no próximo colar esse ponto. Se eu estivesse voltado trabalhando no avesso, ficaria mais visível para estar colando esse ponto. Essa será a sequência que nós vamos estar trabalhando por toda a lateral. Não se preocupe, não tenha medo de puxar, pois esse lastex ele é bem firme. Quanto mais você puxa, mais ele vai ficar maleável. Então eu vou trabalhar, chegando no final eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final aqui da lateral dessa parte, com o meu ponto picô de 2 pontos na corrente. Então, vim passar aqui dessa parte com vocês. Vamos estar confeccionando aqui nessa parte pontos baixos. Essa parte é a parte que a gente irá costurar embaixo do laço. Aqui nesse ponto eu irei fazer um aumento. Você vai trabalhar somente na curvinha aqui com o ponto baixo. Trabalhar aqui mais um. E a partir daqui já vou estar confeccionando o meu ponto picô de 2 pontos na corrente. E continuo trabalhando, vou trabalhar até o final da carreira. Pulo um ponto da base, colo no próximo. Vou trabalhar aqui em off por toda essa lateral. Chegando lá no final, eu volto para trabalhar com vocês. Se esse conteúdo for relevante para vocês, já se inscrevam aqui no nosso canal, curta, comentem, compartilhem o nosso vídeo com outras crocheteiras, para que outras crocheteiras também possam estar confeccionando essa faixa de cabelo que é um luxo. Trabalhei por toda a lateral aqui do nosso cordão, aqui da nossa faixa de cabelo. Vim finalizar aqui com vocês.
Aqui eu irei finalizar com alguns pontos baixos até chegar no primeiro ponto onde a gente iniciou o trabalho. Irei alargar aqui esse ponto, cortar o fio e já vou estar fazendo aqui o acabamento. Puxo esse fio, isolando essa carreira e vou dando aqui alguns pontos com a própria agulha de crochê. Insiro a agulha, puxo esse fio, finalizo com um ponto baixo. Novamente, insiro a agulha, puxo o fio, outro ponto baixo. Como eu já tinha isolado essa carreira, e essa parte nós vamos estar costurando embaixo do laço, já está pronto o nosso acabamento. Ficando com essa tira, com essa elasticidade nesse formato. Perfeito esse tamanho para a faixa etária de 0 a 3 meses. Não tenham medo de puxar, quanto mais vocês puxam, esse elastex fica maleável. Ó. Então, agora, vamos estar dando início à confecção do laço para estarmos aplicando na nossa faixa de cabelo. Vamos aqui conferir as medidas para a gente estar dando início com essas medidas em centímetros desse laço. Temos um comprimento com 13 centímetros, com uma largura de 8 centímetros. Então, para iniciar esse laço, eu irei iniciar com a cor Off-White. Nós temos uma largura de 8 centímetros desse laço. Então, nós vamos iniciar confeccionando um cordão de correntes com 16 centímetros. Vamos estar confeccionando esse cordão de corrente com 16 centímetros. Vou confeccionar aqui e volto para conferir esse tamanho de cordão com vocês. Como vocês podem estar observando, confeccionei o meu cordão de correntes com 16 centímetros. O próximo passo será fechar esse cordão de correntes, se certificando de que ele não esteja torcido. Vamos fechar ele aqui com um ponto baixíssimo. Vou confeccionar aqui agora 2 correntes, pois na minha tensão de pontos, 2 correntes é a altura suficiente de um ponto alto, e vamos trabalhar por toda a lateral desse cordão de correntes com ponto alto. Vou trabalhar aqui essa carreira em pontos altos. Chegando aqui no final, eu volto para iniciar a próxima com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhando os pontos altos sobre a corrente inicial. Vou fechar aqui esse último ponto, nesse primeiro ponto que a gente confeccionou, que foram as 2 correntes. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Nessa carreira, eu irei alongar a alça aqui. Irei passar o trabalho por dentro para estar isolando essa carreira. A próxima carreira será com o fio na cor preta. Vamos trabalhar com o preto. Vamos se certificar aqui, pois tínhamos um cordão com 16 centímetros. Voltamos trabalhando com ponto alto. Ao fechar, unindo as 2 laterais, fiquei aqui com
8 centímetros, que é a largura para o nosso laço, de 8 centímetros. Vocês se atentem ao estar confeccionando esse cordão inicial do trabalho de vocês, para estar já aplicando a tensão de pontos que vocês já trabalham a peças de vocês. Pois se vocês se atentarem nesse início para essa tensão de pontos, o trabalho de vocês ficam com a medida igual do início ao fim. A próxima carreira será trabalhada com a cor preta e será trabalhada também com o ponto casca de limão. Eu irei introduzir a agulha aqui, vou trabalhar no avesso da carreira, introduzir a agulha, vou pegar o fio preto, puxo esse primeiro ponto, eu fecho com os 2 fios. Deixo a ponta aqui desse fio para já ir conduzindo, laço a agulha e em seguida confecciono um ponto alto. Lembrando que vamos estar trabalhando no mesmo esquema que a gente confeccionou a roupa, para estar alcançando a estampa pied de dépoule e a trama ficar perfeita, igual a gente trabalhou na roupa. Então, nós vamos estar trabalhando, conduzindo o fio. Aqui eu estou conduzindo o fio off, que é o fio da carreira da base, e esse fio preto é do início aqui do nosso trabalho. Porém, já posso também estar deixando o fio preto, pois dessa forma já fiz esse acabamento aqui do início. Já vou cortar para a gente não se atrapalhar aqui com ele. Cortei aqui esse fio. Já vou estar trabalhando aqui, observando a lógica aqui do ponto casca de limão, que é um ponto baixo intercalado por um ponto alto. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando ele sobre uma base de ponto alto. A próxima carreira, nós já temos que estar atento para estar fazendo essa intercalação de pontos para obtermos a trama perfeita para dar forma à estampa pied de dépoule. Eu vou trabalhar aqui, chegando no final da carreira, eu volto para fechar essa carreira e iniciar a próxima com vocês.